Oi, oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos estudar sociologia, mais especificamente a Lei dos Três Estados, que foi formulada por Auguste Comte. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa lei, fica comigo nesse vídeo, mas antes, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Bom, Augusto Comte foi um sábio francês que viveu de janeiro de 1798 até setembro de 1857. E foi ele, como já disse, que formulou a Lei dos Três Estados. Mas o que é essa lei, Sofia? Essa lei, ela descreve a evolução do pensamento do ser humano de acordo com a visão de Auguste Comte. E ela divide essa evolução em três fases diferentes, em três estágios diferentes. O primeiro desses estágios é um estado teológico ou fictício, você escolhe como você chama. E nesse estado, de acordo com Augusto Comte, as pessoas procuravam explicar os fenômenos e os acontecimentos por meio de forças sobrenaturais, crença nessas forças sobrenaturais. Tanto que, quando a gente fala do estado teológico ou fictício, a gente consegue dividir esse estado em três: no fetichismo, no politeísmo e monoteísmo. Você provavelmente não sabe, mas fetichismo é atribuir poderes sobrenaturais a objetos e a animais. Politeísmo, você já deve saber, né? É crença em vários deuses. E monoteísmo, que é o estado, que é o estágio mais avançado do estado teológico, é a crença em um Deus só. E nessa fase aqui do pensamento humano, a organização sociopolítica era baseada na liderança de líderes religiosos e também de monarcas, né? Era uma estrutura de poder teocrática. Muitos acreditavam, inclusive, que o rei da época lá havia sido enviado por Deus, né? Estava ali representando uma figura divina na Terra. Essa era a crença. Já o segundo estado dessa cadeia é o estado metafísico, tá? O estado metafísico é como se fosse uma transição entre o estado, fictício ou teológico, para o estado positivo, que é o terceiro desses estados que a gente vai ver depois. O estado metafísico, ele busca explicar os acontecimentos não mais por meio de deuses, assim como no estado teológico, mas também ainda não é, a gente não pode dizer que é por meio de uma ciência de verdade, tá? O estado metafísico, ele utiliza de ideias abstratas para explicar os fenômenos. E o que você quer dizer com ideias abstratas, Sofia? Eu quero dizer que são ideias que só existem no pensamento, sabe? Por exemplo, o conceito de força, natureza, essência, são todos conceitos mais filosóficos, conceitos abstratos. E a organização sociopolítica do estado metafísico é a República Liberal. Por quê? Porque a República Liberal utiliza conceitos metafísicos, como, por exemplo, os direitos humanos. República Liberal é fundamentada nessas suposições metafísicas, certo? Quando a gente fala em direito humano, é uma ideia abstrata também, certo? Agora, sobre o nosso terceiro e último estado da Lei dos Três Estados proposta por Auguste, o estado positivo. Pessoal, o estado positivo, ele formula leis naturais com base em conhecimento científico. E esse conhecimento científico, ele é adquirido por meio de pesquisas, observações e por meio do raciocínio lógico. E há uma ideia de Auguste Comte, que é chamada de conhecimento positivo, na qual Auguste Comte dizia que não se deve usar o estado teológico nem o estado metafísico para explicar nada, e tudo deve ser explicado com base na ciência. E por isso o Auguste ele também acreditava que o ser humano ele não devia procurar explicações absolutas, e sim explicações para fenômenos recorrentes na sociedade, na comunidade onde o indivíduo vive. E para a gente encerrar a aula de hoje, pessoal, vou explicar mais dois conceitos que também foram propostos por Auguste Comte, tá? Dois conceitos, na verdade, nos quais ele acreditava.
Auguste Comte era a favor da política positivista. Mas o que era isso, Sofia? Basicamente, ele acreditava que toda a sociedade, para que ela pudesse progredir, para alcançar o progresso, ela deveria ter ordem. E para que uma sociedade fosse organizada, tinham que ser reprimidas revoltas, reprimidas as manifestações. E Comte acreditava que tudo deveria ser feito para que essa ordem fosse alcançada, até a instalação de um governo ditatorial. E a política positivista ela tem um lema. Que lema é esse? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Já a religião da humanidade foi uma outra ideia, né, proposta por Auguste Comte, que, na verdade, é a base para a política positivista. E o que dizia a religião da humanidade? O próprio nome diz mais ou menos para a gente, galera. Olha aqui, ó, religião da humanidade, tá? Nessa religião aqui, quem seria venerado não seria um Deus, mas sim a própria humanidade. Não falando de todos os seres humanos existentes na Terra, mas Comte acreditava que pessoas deveriam venerar aqueles que faziam a sociedade progredir, como, por exemplo, cientistas, filósofos e sábios. E esses indivíduos que propagavam conhecimento seriam como sacerdotes nessa religião. Então, claro, né, a gente consegue ver que a religião da humanidade não é nada parecida com a religião na qual um Deus é venerado, né? Aqui quem são venerados são pessoas. E esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E não esquece de comentar o que você achou. Beijo, até a próxima.